No programa de hoje, no programa Check-in, vamos entrevistar Ezequiel Pedó. Ezequiel Pedó, que é natural de Lajeado, no entanto, mora em Porto Alegre e é apaixonado, como todos aqueles que passam por este programa, por viagem, por novas culturas, por um novo conhecimento, um novo olhar das coisas que nós aqui no Brasil já conhecemos. E por isso que ele é o nosso entrevistado de hoje. Ezequiel, muito prazer em tê-lo aqui no programa. E antes de mais nada, saber de onde essa sua paixão por viagens. Boa noite, Joel. Prazer estar aqui contigo. Essa paixão provavelmente surgiu desde pequeno, acompanhando meus pais em viagens durante veraneios, tanto pela Costa Gaúcha quanto catarinense. Sempre na época das férias a gente fazia essas viagens e isso está mais ou menos arraigado, né? E aí com o tempo, obviamente, a gente vai querendo conhecer novos lugares. E assim foi. Vocês iam viajar como? De carro? De carro. De avião? Carro? Sempre de carro. Muitos dias, não? Durante todo o período de férias, né? Aproximadamente 30 dias, normalmente, né? E sempre de carro, porque naquela época era um pouco proibitivo viajar de avião para classe média, né? Então, sempre de carro, sim. Mas a viagens que deixa muitas memórias boas, sempre. Possivelmente, né? Primeiro porque une a família, né? Quando tu viaja com a família, pai, mãe, tem irmãos também, não? Tenho um irmão. Sempre com todo mundo junto, sim. Qual o nome do teu irmão? O nome do meu irmão é Giovanni. Giovanni. Isso. Isso acaba tendo alguns conflitos, possivelmente. Eu que tenho 2 filhos, sei disso, né? Por isso Sim. que nas viagens eu prefiro sair de madrugada de casa, porque esses acordes já estão... Exato. Teu pai fazia a mesma coisa? Sempre, 5 da manhã. Sempre às 5 da manhã. Isso aí era escuro ainda, né? Aí dava aquele sono, os filhos dormirem, a família... E naquela época a gente não tinha essa facilidade de tu locar, às vezes, por telefone, porque quem tinha telefone também precisava, né? Enfim, o custo da ligação também não era... E nem todos tinham telefone, né? Os estabelecimentos, enfim. Eu lembro de, há não muito tempo atrás, não vou exagerar, 40 anos, o preço de uma linha telefônica fixa era mais ou menos o preço de um carro popular. Então, para ter telefone, eu que sou natural de Cruzeiro, era realmente complicado. Tinha poucas pessoas que tinham telefone. Sim. E esse telefone se tornava quase que telefone da comunidade, né? Quem Sim, precisava ligar para o era hospital, uma central. Então, assim, a gente ia no escuro, às cegas. A gente reservar hotel. Sem reservar hotel, ou, enfim, a gente normalmente locava casas, né? Mas, eventualmente, também hotel, mas era tudo na hora, né? Tudo chegando no lugar e vendo se tinha disponibilidade ou não. E por isso tinha que sair muito cedo, né? Ficava dias, às vezes, procurando ou sempre encontrar? Teve alguma situação que lembra? Assim, já chegou momentos de a gente conseguir só alocar no final do dia, mas sempre era, a gente conseguia, né? Nunca dormiram no carro? Não, no carro não. Não que eu me lembre. Às vezes que eu saiba. Mas isso é muito bom, né? Ou seja, também uma aventura. E Sim. não porque queria, né? Porque às vezes tu vai viajar, tem que se indispor a isso naquela época, né? Exato. E o carro que vocês iam? Que eu me lembre, assim, o pai tinha uma Brasília, inicialmente. Depois da Brasília, ele passou para o Passat. Depois do Passat, acho que foi um Santana. Opa. Aí já tinha mais conforto, né? Quando saiu da Brasília e foi para o Passat, já era uma grande evolução, né? Não era tanto barulho. Muito bom. Bom, mas tu veio aqui para falar também dos países que conhece pela Europa. Na América do Sul conhece alguns, mas você é muito seguido a Europa. 2, às vezes, mais vezes por ano, né? Para a Europa. Qual o primeiro país da Europa que tu conheceu? O primeiro país foi a Alemanha. Alemanha? E o que achou deste país? Muito bonito, muito interessante, a cultura que a gente mais ou menos conhece, porque temos muitos imigrantes, né, que ajudaram a colonizar o estado, então a gente tem mais ou menos uma proximidade com a cultura alemã aqui no nosso estado, mas lá é diferente, né, então são costumes diferentes, são cultura diferente, valores diferentes também, mas isso é normal, como qualquer país tem suas características, né. O que nós estamos acostumados com o Rio Grande do Sul, com o Vale do Taquari, né. Saímos daqui, fomos para a fronteira do Rio Grande do Sul, já tem uma cultura bem diferente da nossa, né? Exato. Sotaque diferente, né? Exato. E a Alemanha é a mesma coisa. Às vezes um alemão do norte tem um sotaque diferente do alemão do sul e eles notam essas diferenças, então
muitas vezes algumas palavras eles também não conseguem se entender, né? Entre eles mesmos. Por isso que tem aqui no Vale do Taquari tem o Hunsrück, o alemão, né? Um sapato de pau. E não é alguns que saíram daqui foram viajar, eu falo alemão. Acabaram percebendo que não era assim. Eu acho que tem a ver com também os alemães que são de origem católica e os de origem luterana, não é? Que tem essa diferença de linguagem, não tem? Acho que é mais ou menos esse padrão também. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Estou chutando. Não, mas é interessante porque pouco tempo atrás... Os Hunsrück acho que são católicos, não? Os Hunsrück? É. Pode ser. Uma informação nova. Porque mesmo aqui no Vale do Taquari, um adendo da tua informação, é que não se permitiu os pais, aquele que era católico, casar, geralmente os alemães, né, com alguém que era evangélico. O contrário também é verdadeiro, não era permitido. Ou os casavam nas duas religiões, né? Ou geralmente a mulher mudava de religião para casar com o homem. Né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver também com o idioma. Né? Bem, agora a culinária na Alemanha, muito diferente, não? Bem diferente. Assim, a carne lá, o valor é relativamente proibitivo, assim, a carne vermelha, né, sem falar da carne de porco, a carne de gado, de res, né. Então, assim, lá a base da culinária é muita carne de porco, né, não tem arroz praticamente, é porco e batata. Pouco arroz. Pouco arroz. Para quem gosta de arroz como no Brasil, uma diferença e tanto. Batata, né? Batata e carne de porco. Chucrute. Chucrute também. Do que é feito o chucrute? Para quem está nos ouvindo, não é o chucrute, não é com repolho? Acho né? Repolho. Repolho, uma salada meio que fervida, né? Isso, exatamente. Gostou, não? Não gosto de repolho, então eu nunca gostei aqui, então nem tentei lá. Não vai experimentar algo diferente. Não. Mas também tem muitas salsichas e embutidos, né? Exato, muita salsicha que chama de Wurst lá, né? E aqui também, né, quem fala um pouco de alemão aí usa a Wurst, né? Então tem muito embutido realmente, sim. Mas o embutido deles lá, a qualidade é bem superior ao embutido daqui. Então é bem mais palatável, assim, para tu ter isso mais no dia a dia do que se fosse aqui, né? Porque aqui é mais forte, não? Não é isso? Eu não sei explicar, assim, mas é bem mais saboroso lá. Lá é mais saboroso. E tem muitas variedades. Aqui nós não temos tantas, né? Não temos tantas, exato. Lá tem muita variedade. Talvez em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul tu encontre esse tipo de Wurst que tem lá. Mas assim, o que a gente comumente encontra no supermercado não é igual o que tem lá, né? O que tem aqui. E cerveja? Também. O estilo alemão é um estilo assim... que é o que mais ou menos a gente tem no Brasil, que a gente toma muita cerveja do Pilsen, né, que chama, e lá também tem a Pilsen, né. Mas eles tomam também muita cerveja com malte de trigo, né, que chama Weiss lá. Então tem alguns estilos de cerveja que são feitos com esse tipo de malte que a gente não está muito acostumado aqui. De uns tempos para cá isso mudou mais forte? Pouco. Sim, bem mais forte. E a temperatura é amena, né? Não é como nós que tomamos gelado. A gente toma ela bem mais gelada, sim. Mas é uma, assim, questão de gosto também. Eu, quando vou para lá, ou quando eu compro esse tipo de cerveja aqui, eu gosto de tomar ela gelada, né? Independente do estilo, né? Porque a gente se acostumou assim. E eles se acostumaram a tomar, acho, cerveja com uma temperatura um pouco mais amena, né? Até porque lá é mais frio que aqui. Pegou muitas diferenças, não? Climática, não? Sim, bastante. Lá também faz calor, mas é por um período muito curto de tempo, né? E é tão quente quanto aqui? Olha, a sensação térmica, assim, de abafamento que a gente tem aqui, da umidade, a gente não tem lá, né? É diferente o calor de lá. Então, não a sensação, assim, de desconforto térmico, mesmo no calor de 30 graus lá, é diferente dos 30 graus daqui. Né? Pela questão da umidade, exatamente. O pessoal fala muito a respeito disso. Quais cidades ou cidades que você conheceu na Alemanha? Na Alemanha eu conheci Berlim, Hamburgo, conheci Aachen, que é no extremo oeste, que fica na Renânia, né? Na região de Colônia, Trier, mais ou menos a mesma região ali. Depois no sul eu conheci Füssen,
porque tem o Castelo da Cinderela, uma região muito bonita da Bavária ali. Conheci Munique, fui na Oktober de Munique. Depois a região do Bodensee, que faz fronteira com a Áustria ali. Conheci algumas cidades litorâneas de passagem, né? E depois, no outro extremo ali do sul da Alemanha, na região da Floresta Negra, conheci Todtnau, Feldberg e a capital que me fugiu, mas uma hora vem o nome. Ou seja, muitas cidades, assim, não só Sim. na parte central da Alemanha, mas outras Sim, cidades. e Dresden, no leste. Bom, há uma dúvida também, aqui se diz que o alemão é muito fechado, que ele é mais reservado. Você que foi muitas vezes para lá e fez, inclusive, amigos, vai poder nos dizer isso. Qual que é a diferença cultural do brasileiro e do alemão? E se você se adaptou bem. Mas isso depois do intervalo comercial. Nós vamos a um intervalo comercial muito breve. Voltamos em seguida, falando com Ezequiel Pedó, ele que conhece muitos países aqui da América do Sul, mas estamos falando agora sobre a Europa. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Ezequiel Pedó. Ezequiel, você que fez amigos na Alemanha de tantas vezes que foi para lá, sempre se fala de uma diferença muito grande que tem do jeito que nós vivemos e tratamos as outras pessoas e o alemão trata. Isso é de fato verdade? Percebeu isso? O que é diferente? Aqui as pessoas são muito mais calorosas, né? Quando tu vai para um país diferente, é natural que tu tenha um pouco de dificuldade de tu conseguir fazer algum tipo de relação um pouco mais próxima com as pessoas, porque são culturas diferentes, língua, né? Às vezes que tu não compreende muito bem. Então, no início, para quem mora lá, imagino que seja difícil, né? Eu, como não morei efetivamente, né? Eu conheci as pessoas através de outras, né? Então, mas realmente aqui o calor humano ele é bem maior do que lá. As pessoas são muito mais reservadas lá. Não necessariamente frias, mas sim reservadas, né? Mas depois que pega confiança... Sim. Mas aqui no Brasil, tu convida para tomar um mate, comer alguma coisa, um churrasco no final de semana. Na Alemanha não é assim também, né? Mesmo sendo muito amigo, né? É possível, mas o alemão ele precisa de planejamento para fazer essas coisas. Não é assim tu ligar e querer fazer aquilo naquele momento, né? Daqui a uma hora. Não, ele precisa às vezes 1, 2 dias, uma semana, né? 1, 2 dias, uma semana para tu organizar um evento, assim, um encontro, né? Então, eles são muito, assim, eles têm um protocolo, digamos assim, mais rígido. Um amigo meu, empresário daqui, foi passar um tempo na Alemanha e aí ficar 3 meses lá. Logo no início ele conheceu uma família alemã muito amistosa, muito querida. Daí estava já um mês lá, daí ele ligou e disse, olha, eu estou indo aí hoje de noite. Daí o amigo dele alemão disse, o quê? Não, hoje não. Ele disse, tem algum compromisso, né? Daí, 2, 3 dias depois, ele falou com ele de novo, né? Jogava futebol junto, inclusive. E aí falou com ele e diz, tu tinha algum compromisso? Não tinha, mas eu não queria receber visita. Ou seja, eles também são mais francos, né? São francos, aqui a gente faz um rodeio, faz, olha, mesmo que não queira, vem. E no início, a gente não está acostumado também com essa franqueza, a gente às vezes pode achar que eles são meio rudes e tal, mas tu vê que é natural deles, né? E que não tem drama nenhum. E é bom também que a gente aprende a ser mais franco, né? Exato. Se o brasileiro fosse mais franco em muitos momentos, evitaria problemas, né? Exato, exatamente. Então, se a gente pudesse ser equilibrado, né, nesse termo aí, seria bom, né? Além da Alemanha, você conheceu qual outro país lá? Conheci mais alguns, além da Alemanha, então eu conheci mais ao norte ali, eu conheci a Finlândia. Finlândia é muito frio, né? Muito frio. A Finlândia, desses países nórdicos ali, foi a Finlândia, Dinamarca e a Islândia. No caso da Finlândia e da Islândia, a gente foi para lá para tentar ver a aurora boreal, né? Que é um evento que em determinados períodos do ano tu tem maior probabilidade de enxergar, né? Não é todo dia que ela acontece. Não é todo dia. Depende de uma série de fatores atmosféricos e climatológicos para ocorrer. Tem determinados períodos do ano que tu tem mais chance, mas às vezes assim, o prognóstico, né, a previsão, ele varia muito de momento a momento. Então, às vezes tu pensa que na semana seguinte que está com uma previsão boa e aí tu marca a viagem e vai para lá,
a aurora é fraca, né? Tem poucas luzes, então, poucas matizes, né? Mas não só por isso a gente foi para lá, mas também por isso, né? Além desses, então... Mas conseguiram ver, não? Sim, mas só tons de verde, né? Muito mais na Finlândia do que na Islândia. Na Islândia a gente viu muito pouco, na Finlândia um pouco mais. Em Ivalo, no caso, que é no extremo norte, né? É algo muito bonito e incomum, né? Não é... Sim. Primeiro que não é em todo lugar que se vê. Não é todo dia que se pode. E não são todos que podem ver isso. Né? Se organizando e tendo sorte, muito de sorte, né? Porque a gente não consegue passar um período muito longo nesses lugares, né? Acaba ficando caro e tu quer conhecer outros lugares. Então, tu tenta agendar de acordo com um prognóstico que às vezes não acontece. Então, é muito de sorte também, né? E para ver a aurora boreal, até talvez algum telespectador queira fazer isso, dá para ver do centro ou precisa ter um preparativo para ir justamente muito longe para poder assistir? Isso é muito importante, assim, o ideal é tu te afastar de regiões urbanas, tu ter o mínimo de luz artificial próximo, para tu poder maximizar essa possibilidade de enxergar essas... Por isso que é tão caro, então, porque aí aluga, possivelmente uma coisa e se desloca. Ou tu te organiza para, de repente, para um lugar que seja também afastado de centros urbanos. É possível fazer isso também. Mas muitas vezes as pessoas agendam com uma agência de turismo que caça, né, as auroras, né? Chamamos caçador de aurora boreal lá. Então tem agências que são... E aí tu contrata um guia, um carro que vai te levar até esse local. Vocês viajaram muito para conseguir ver, não? Quanto tempo de viagem? No caso de Reykjavik, eu acho que Reykjavik, capital da Islândia, a gente se afastou, acho que aproximadamente 1 hora da cidade. E Reykjavik já é a Islândia, as dimensões, enfim, de população e de área urbana são muito diferentes daqui, né? A capital é muito pequena, né? A gente acha que a capital é grande, não, mas é 200 mil habitantes, né? Então, te afasta 1 hora, 200 mil habitantes é a capital? Da Islândia. Do país? Do país, exato. Se eu não me engano, é aproximadamente isso. São países todos muito pequenos, né? Sim. No caso da Islândia, sim, e da Dinamarca. A Finlândia já é bem mais extensa, né? E aí na Finlândia, a gente então desceu em Helsinki, que é extremo sul do país, e depois pegou outro avião para Ivalo, que é extremo norte, né? E aí tu já desce lá no meio do gelo mesmo, né? Esses países vivem do quê? Porque é praticamente frio, o inverno o tempo todo. Vive do turismo, não? Vive muito do turismo. Tem boa parte da economia também é baseada em recursos naturais, assim, né? Também a agricultura, né? É muito forte, mas também a pesca é muito forte, né? Nesses países nórdicos ali. Tem muito, assim, de silvicultura nesses países como Noruega, Suécia e Finlândia, né? Tem muita silvicultura de pinheiro, né? Então, eu imagino que seja mais ou menos por aí também, não fui muito a fundo. E turismo também. E turismo também é muito forte lá. Viu brasileiros lá? Não chegou a conhecer outros assim? Sim, por incrível que pareça, a gente sempre vê um que outro brasileiro, assim. Às vezes a gente vai para um lugar, assim, com pouca gente, mas sempre tem turista, óbvio, porque é uma região turística, mas não é com volume, assim, como a gente está acostumado, nesse turismo mais mainstream, né? Mas sempre tem brasileiro, sempre. O brasileiro tem viajado muito também nos últimos anos, né? Pegou gosto por viagens, né? Às vezes, em vez de trocar de carro, casa, acaba juntando dinheiro e fazendo uma viagem. O que é salutar, né? Conhecer outras culturas é muito bom, né? Com certeza. Enriquece, né? Outras culturas, outros costumes, e a gente vai melhorando como pessoa, né? Sim. Isso que é o principal da viagem. Quando tu volta, é melhor do que quando foi. Né? Talvez com menos dinheiro, porque gastou tudo que tinha na viagem, né? Mas voltou outra pessoa. Né? Tu sempre aprende, né? Além disso, você conheceu também outros países, entre eles a Escócia, né? A Escócia também. Na Escócia, a gente esteve na capital, Edimburgo, e St. Andrews, que é se eu não me engano, um pouco mais ao norte, também é uma cidade universitária, que tem uma base universitária bem forte ali de pesquisa. A gente tem um casal de amigos que mora lá. E algumas cidades, pequenas vilas pesqueiras do litoral da Escócia a gente também conheceu.
São lugares assim que a gente só vê em filme, assim, né, em locações e tal. É muito, muito diferente, muito bonito. Seguro, organizado? Extremamente seguro. Tu anda à noite sem problemas, assim, nesses lugares, né? Sem problema nenhum. Alimentação? É cara, se tu tiver que comer sempre fora, né? Sempre que possível, se tu puder, compra algo no supermercado para fazer no lugar que tu locou, enfim, se tu puder ter uma cozinha conjugada, é sempre mais em conta, porque o preço da mão de obra lá é caro, né? Então, tu pagar por um serviço no restaurante, enfim, tu gasta muito mais do que tu gasta aqui. Não é só alimentação, mas é pelo serviço prestado. Sim, sim, com certeza. Por isso que muitos brasileiros saem aqui do Brasil para trabalhar nesses lugares, né? Como restaurantes, como pizzarias, como boates, porque se paga muito bem, né? E aquele que vai lá precisa, ou seja, estar junto no bolo, né? Sim. Sim, e assim, ao contrário de quando tu compra no supermercado, que é mais ou menos similar com o que tu gasta aqui. Então, compensa muito mais tu gastar no supermercado lá do que aqui. Aqui, às vezes, vale a pena tu fazer uma refeição fora, né? Uma série de fatores. Lá já não compensa financeiramente. E no supermercado, acha as mesmas coisas que aqui no Brasil? Não. Os similares, não? Não, Como é que você se... É bem diferente. É bem diferente, mas assim, a gente consegue mais, se a gente tem uma base de alimentação aqui, a gente consegue mais ou menos manter fora, né? Tu querer comer uma proteína animal, uma carne, não dá uma carne de gado, de res. Que é muito mais cara. Que é importada, né? Que às vezes vem da Argentina, do Brasil, vem daqui para lá. Achou produtos do Brasil lá? Sim, sim. No supermercado, sim, da Alemanha. E então tu substitui pela carne de porco, que é muito mais barato. Tu consegue comprar um arroz, que não é exatamente o mesmo daqui, mas é um arroz branco, né? Bom. E uma salada, sim, bom arroz. Ou seja, consegue fazer desde que tenha criatividade e estar atento, né? Sim. Ao que está ao seu redor. Bem, nós queremos saber também, porque o teu sobrenome é Pedó, e foi conhecer a Itália, conheceu pontos turísticos como Veneza e outros pontos interessantes da Itália, mas também foi ver de onde que veio o teu sobrenome, né? Então a gente, depois do intervalo comercial, vai saber do Ezequiel como é que é a região que seus antepassados vieram. Por que vieram para o Brasil? Isso depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, agora entrevistando Ezequiel Pedó. Vamos para o intervalo, Ezequiel, falando a respeito da Itália. E aí, na verdade, De Pedó, né, é um nome, sobrenome italiano. O que você conheceu lá da Itália que trouxe de informação para teus pais aí que realmente ficaram surpresos e não conhecia até então? Então, quando eu fui para o norte da Itália, eu procurei assim, conhecer a região de onde saiu o meu tataravô, né, o imigrante italiano que veio para cá, o Pedó, né, o Giobata Pedó que veio para cá. Giobata? Giobata. Foi o primeiro? Foi o primeiro, Ele veio criança no navio, né? Veio, enfim, com os pais e... Enfim, aí ele saiu de Mesolombardo, que é na região de Trento ali, né? Da província de Trento. Trento Alto Adige, acho que chama. Então, nós conhecemos Mesolombardo e lá em Mesolombardo eu procurei saber se existia algum Pedó ainda morando na região, né? E aí eu soube que em pequenas cidades próximas, encravadas assim no alto da serra, existiam Pedós. Então a gente subiu um pouco mais, né? A gente foi para Campodeno, Sporminori, de onde também saíram Pedós para o Brasil. E lá, então... São cidades muito pequenas e... Muito pequenas, quais aqui no Brasil? Tipo Mato Como se fosse Santa Clara, menores ainda. Menores ainda. E nesses lugares a gente, então, como tinha dificuldade da língua, eu não falo italiano, né, enfim, e as pessoas lá só falam italiano, ou no máximo alemão, pela influência da proximidade com a Áustria, enfim, também num passado onde eles mais ou menos
né, a região pertencia ao reino austro-húngaro, então tinha essa relação de língua ali, né? Então, mas eu consegui pelo menos ver em túmulos lá o sobrenome, e tinham muitos Pedós lá. Então, ficou mais fácil conhecer assim, né? Mas eu soube... conversar com alguém. Exato. Mas eu soube que tinha famílias lá, enfim, que viviam e que eram Pedós. E por que vieram ao Brasil? Esse meu tataravô, eles vieram eles eram muito pobres, né? Então, por falta de perspectiva e dessa possibilidade de ter um pedaço de terra um pouco maior, num lugar novo, recomeçar, eles agarraram essa oportunidade e vieram para o Brasil. Numa época em que o Brasil dava a estrangeiros um pedaço de terra, né? Exato. Abrigava, colhia esses estrangeiros. E aí aqui já tinha uma terra para recomeçar, né? E que bom para nós, né? Que assim vieram italianos, vieram alemães, né? Outras culturas portuguesas, também muitos portugueses vieram, e ajudaram a ser um estado tão rico como a gente conhece hoje. Exato. Além desse local que você conheceu, que deve ser muito bonito, né? Nas montanhas, né? Por isso que escolheram o Vale do Taquari para morar. Que outras cidades você conheceu? Na Itália? Na Itália. Na Itália foi Milão. De Milão, então, a gente... Diz que Milão é o berço da moda. Foi o que você viu, não? Na verdade, eu desci em Milão, assim, conheci a região mais central ali, mas não passamos muito tempo ali. Não era nem a ideia. Ficar ali. Foi mais por uma questão de logística mesmo, e não por escolha, né? Mas, obviamente, a gente aproveitou a oportunidade para conhecer, mas não por muito tempo. E depois de carro, a gente alocou um carro, então subiu pelo Lago de Garda, que é o maior lago ali do norte, uma região muito bonita, assim, né? Tu vai subindo os Alpes, né? Costeando ali. Chegamos a Mes Lombardo, Sporminori, Campodeno, depois voltamos e fomos a Florença. E Lucca ainda também. Florença. Uma cidade maior já. Bonita, não? Sim, muito bonita. Assim, entre Milão e Florença... 1000 vezes tu dá mais tempo para aproveitar em Florença, né? Chegou a conhecer também Veneza, né? Foi nessa viagem? Em Veneza também, exatamente. Foi nessa. Veneza também. Gostou de Veneza, não? Para tu ver. Veneza, assim, tu cria uma expectativa, né? E às vezes não se cumpre tanto, né? Tu vê que até eu esqueci de dizer, de falar de Veneza. A gente passou por Veneza, assim, mas, assim... Conheci, mas não me marcou. Né? E por quê? O que tem? O pessoal fala tão bem de Veneza? É que, assim, turista é um sujeito estranho, né? Ele quer ir para um lugar e não quer ver outros turistas, né? Ele quer ver o mínimo de turista possível perto dele. E Veneza tem muito turista, né? E assim, para tu poder aproveitar na rua, as pessoas sempre... ofertando coisas... Incomoda um pouco. Incomoda, Tu não te sente tão à vontade do que em outros lugares. Oferecendo muita coisa. Oferece quinquilharia, né? Porque todo mundo vê que tá cheio de turista lá, carregando, mesmo que uma câmera pequena na mão, tu já vê que é turista, que tu é diferente, né? E te abordam mesmo, o italiano é bem caloroso, assim, né? E ele vem e te ataca e tenta te convencer, né? Em Veneza tem muito disso. Mas, e muita gente, né? É bonito, sim, com certeza é bonito, mas quando é muita gente, né, tu aproveita menos, assim, né? Andou de gôndola, não? Não andei de gôndola, não. Ah, não gostou mesmo? Mas a gente caminhou bastante, assim. Não, gôndola não. Mas aí tem outro local que você falava antes de nós entrarmos por ar, que é tão bonito quanto Veneza, se não mais. Que Bruges. Aonde que é? Na Bélgica. Bélgica, que também são rios navegáveis. Isso, são canais. Bruges é conhecida como a Veneza do Norte, mas fica na Bélgica, né? Eu acho muito mais bonito, assim. Foi uma experiência diferente também. Cada um tem momentos distintos, né? Às vezes, em Veneza, tu te casou. Não dá para comparar com o tipo de experiência que eu tive, né? Então, assim... Mas eu preferi muito, assim, se eu pudesse escolher né, o meu tempo, assim, se eu vou para Bruges para conhecer, para fazer esse tipo de turismo, assim, de conhecer canais, enfim, arquitetura, eu sou muito mais Bruges do que Veneza, mas...
Tem algumas fotos, inclusive, que a gente vai poder ter uma ideia do que é. São fotos de lugares que você passou. Por exemplo, esse que é onde? Esse é o portão de Brandemburgo, em Berlim. Na Alemanha. Na Alemanha. É onde era o lugar onde, no portão aí, ele era a divisa, né, entre a Alemanha Ocidental e Oriental na época da Cortina de Ferro, né? Tinha ali, na verdade, na frente desse portão passava um muro, né? Isso. Pouco tempo nós entrevistamos um entrevistado que falou que tem a foto dele e aparece esse portão. Logo em seguida, em 89, o muro caiu. Agora não se percebe mais que ele tinha um muro, né? Foi tudo reconstruído. Mas tu vê no chão onde passou o muro. Eles têm uma marcação em metal onde passou o muro. A próxima foto. Isso aqui é onde? Esse lugar chama Floresta, fica a Floresta de Białowieża. Fica no extremo leste da Polônia, fronteira com a Bielorrússia. É o maior remanescente de floresta primeva, que chama, da Europa. Né? Tem uma formação florestal mista, né? Mas bem fechada, bem preservada. Tem né? bisão ainda. Tem bisão europeu lá. Então, a região é muito bonita. Também é uma cultura bem diferente. Quando começa a ir bem pro leste europeu, assim, tu começa a pegar contato também com essa cultura russa ali, né? É muito diferente, assim. Essa aqui? Isso aqui é litoral da Croácia. Esse lugar exatamente chama Bol, na costa do Adriático. Lugar lindo, hein? Muito bonito. Água gelada. Não, água quente. Água quente. Água quente. Água boa. Sem corrente. Essa é Bruges. Aí que são os canais navegáveis. Exatamente. Mas linda essa foto também, né? E esses canais são navegáveis, inclusive ligando com outras cidades próximas aí da Bélgica, né? Tu consegue transitar e te mover entre diferentes cidades. Embarcação tipo gôndola que tem na Itália. Sim, também. Para turismo, né? Sim. Agora, para deslocamento, eles usam outro tipo de embarcação, né? Essa é Dresden. Na Alemanha. Bem no extremo leste da Alemanha. País muito organizado, né? A Alemanha é extremamente organizada. Sim, muito. Essa questão do transporte público lá te cria uma facilidade de deslocamento que tu não precisa de carro lá. Assim. Carro, o que aqui é um item de necessidade, muitas vezes, lá é quase um luxo. Assim, tu não precisa mesmo, porque tu viaja de trem em todo o país, sem problema algum. Isso aqui é onde? Isso é Edimburgo, capital da Escócia. Aqui me chamou a atenção, antes a gente olhava as fotos, colorido ali são os carros, né? Exato. E o verde da grama, o resto, os prédios, a maioria são assim, não? Sim, a grande parte sim, principalmente nessa parte mais antiga da cidade, né? Tem regiões mais novas que tem um pouco mais de cor. Mas tu, por exemplo, achas bonito, né? Gosta? Eu acho bonito, é diferente. A gente está acostumado a outras coisas. Sim. Isso aqui é onde? Isso é em Florença. Isso é uma vista que ao fundo a gente enxerga Florença ali. Na Itália. Um lugar muito bonito. Né? Muito bonito. Isso é uma cachoeira na Islândia, que fica muito próximo de um parque de geysers, né? Então, é um lugar muito bonito também, muito visitado. E esse aqui? Aqui é Sporminore, no norte da Itália, nessa região que eu falei de onde saiu meu antepassado. Pedós. Ali que você visitou, um lugar muito bonito, né? Lindo. E essa é a Porta Nigra, que fica em Trier, no extremo oeste da Alemanha. É o maior monumento, o mais bem preservado monumento da época romana que sobrou ao norte dos Alpes. Um lugar também diferente. E aqui, diferente de tudo, que é bem colorido, né? Isso aqui é onde? Isso é em Varsóvia, é o centro histórico de Varsóvia aí. E são os camelôs ali? Então, são vários, tem artesãos, tem pintores que vendem gravuras, enfim, fotos. Lugares bonitos. Bem, a gente vai para o intervalo comercial. Queremos saber desse país qual que mais te chamou a atenção. Tem outros países que a gente nem falou ainda, né? Na América do Sul e da própria Europa. Ainda não deu tempo, infelizmente. Mas vamos para o intervalo comercial. Voltamos em seguida conversando um pouco mais com Ezequiel Pedó.
Voltamos com o programa Check-in entrevistando Ezequiel Pedó. Ele que percorreu a Europa, assim como também países da América do Sul. Nem falamos ainda da América do Sul. Nós não falamos da Europa, o país que você conheceu como a Áustria também, né? Que é, quando se fala em Áustria, muitos brasileiros foram daqui trabalhar lá na agricultura, ou muitas mulheres, de maneira especial, trabalhar de au pair na Áustria. E falo que é muito parecido com a Alemanha. Clima, jeito, inclusive do povo. Achou isso também, Ezequiel? Eu passei pouco tempo na Áustria, assim. Eu conheci só Viena, né? Mas me pareceu, sim, uma cultura muito próxima. Muito alemã. parecida. Um pouco, o custo de vida é um pouco mais alto lá, assim, pelo menos na capital. Comparar Berlim e Viena é bem distinto, assim, o custo de vida em Viena é bem mais caro. O que mais que eu posso te dizer dali é que é um lugar muito bonito mesmo, e com cultura muito parecida com o sul da Alemanha, né? O sul da Alemanha também é bem diferente do norte, né? É diferente em que sentido? Assim, me passa a impressão que assim, no sul da Alemanha as coisas são um pouco mais caprichosas, sabe? Essa impressão que eu tive, assim, quando tu vai mais para o norte, assim, tem coisas assim, ele é um pouco mais relapso, né? Similar ao Brasil, podemos dizer assim? Não. Países com o Brasil grande, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, à medida que sobe... Por exemplo, assim, essa questão assim, urbanística, né? Tu vê, assim, a questão, essa parte assim, do capricho estético no sul, assim, muito mais elaborado do que no norte. Me passou essa impressão, posso estar equivocado, né? E eu notei esse padrão muito parecido do sul da Alemanha, da Bavária, com a Áustria, né? E o sul da Alemanha também é mais caro que o norte, né? Mais caro. É mais caro para viver. Bem, você diz que é mais caro, mas quanto que se paga, por exemplo, um hotel ou uma casa e a alimentação, quanto se gasta por dia lá em euro, né? Assim, hotel para mim é mais fácil assim, até de fazer essa relação. Às vezes tu gasta 20%, 30% mais em hotel no sul do que no norte, assim. Em Berlim, por exemplo, comparar com Berlim é muito barato assim para tu te hospedar, né? Se tu gasta 50 euros ou menos para te hospedar num lugar, tudo bem, não é o mais confortável, mas no mesmo patamar, assim, tu gasta 70 euros lá. Né? O euro está 4 por 1 hoje? Entre 13 um pouco mais de 4, Mais de 4. Não, tá 13, tá batendo 13,90, eu acho. Tá ou 4,90. 13. Eu tô meio por fora, realmente, porque... Mas realmente, geralmente é 3 ou 4 a mais, né? Ou seja, então tem que se considerar isso, 50 euros, né? São 150 reais, digamos, por noite que você gasta, mais alimentação. E a alimentação também não é barata, né? Não. Comparando ao Brasil, né, o preço, a nossa realidade que nós vivemos. Isso se tu fizer refeição num restaurante, né? Se tu procurar comprar tua alimentação no supermercado, fica tudo mais em conta, com certeza. Dos países todos que você visitou, Ezequiel, qual que mais te chamou a atenção e que você possivelmente moraria neste país? E se já pensou em morar fora do Brasil? Assim, acho que seriam situações diferentes. O que mais me chamou a atenção e assim, me marcou realmente foi a Islândia, que é muito diferente de tudo que eu tinha conhecido até então, né? Moraria lá, não? Eu moraria, mas eu não sei se eu teria condições de morar lá, porque a língua a língua deles é uma barreira, ainda que eles falem muito inglês, mas eu acho que assim, tem a questão também de tu conseguir também ter um visto, e essa barreira cultural ela é muito mais forte nos países, é muito mais difícil tu entrar no país nórdico do que esses países mais centrais da Europa ali, né, que absorvem muito mais essa mão de obra de fora, né. Lá eu acho que é muito mais difícil tu entrar, mas sim, eu sei de brasileiros que moram lá, mas não é fácil. Na Islândia? Na Islândia. E é um país que é frio o ano todo, né? Para quem vai para lá tem que gostar de inverno, né? Exato. Então, são experiências diferentes. Tu ir como turista para um lugar é diferente de tu morar lá. Tu encarar assim, o inverno onde tu não vê sol,
durante 6 meses do ano, muitas vezes. Não vê o sol. Não vê o sol, dependendo da latitude onde tu mora, né? Eu não sei se exatamente na capital da Islândia isso acontece, mas em determinadas latitudes tu não vê sol durante 6 meses do ano. E isso, para quem não está acostumado, é muito difícil, né? Bem, esse seria um país. E qual que você disse que teria condições que esse sim moraria? Teria mais facilidade, a Itália, né, obviamente, pela, né, questão até eu tenho cidadania italiana, então isso me facilitaria, mas assim, seriamente eu não trabalhei isso. Óbvio que está num horizonte, mas não é um horizonte próximo, assim, até porque eu tenho enfim, outros planos aqui? Eu tenho também responsabilidades aqui, né? Eu tenho prazos a cumprir aqui também. Estou fazendo doutorado, então, depois de terminar o doutorado, também tenho um prazo para cumprir no meu trabalho, que não me impede de enxergar isso no curto, médio prazo. Mas se tivesse a possibilidade, moraria fora do Brasil? Sim, em princípio, não teria problema, assim, de encarar. Até gostaria, assim, pelo menos por um período de se testar fora, assim, né? Para ver e absorver outras culturas. Exato. Né? E tem muitos que fazem isso, né? Ficam um ano fora e acabam voltando, né? Isso, Aprende 2, 4. um outro idioma, né? Exato. Você chegou a desenvolver um outro idioma nas vezes que foi sem morar efetivamente fora, não? Eu tenho inglês, né? Que enfim... Aprimorou? Eu aprimorei, porque lá só... Para tu poder conversar com as pessoas, eu não falo nenhuma outra língua além do português e do inglês, então tinha que ser no inglês. E em quase todos os lugares as pessoas falam inglês também, como segunda língua, né? Então não é difícil, muito pelo contrário, tu te virar como turista, né? Agora, outra situação é tu residir no lugar e ter que te virar só com inglês ao invés da língua nativa, né? Mas o que seria bom até para aprender outro idioma, né? Aprender a língua do país em que se vai. Sim, sim. O que fazem, na verdade, os que fazem intercâmbio pela instituição, pela Univates, um dos objetivos é aprender um outro idioma, né? Então, é fundamental isso. E aqueles que vêm para o Brasil também, né? São muitas pessoas de fora que vêm para aprender um novo idioma, porque tu leva muita cultura sabendo, né? Sim. Porque diz que tu toca a pessoa, toca o coração quando sabe falar o idioma dela, né? Sim. E aí, não, isso faz uma diferença. Faz, né? Faz. Tu nota quando um brasileiro que está contigo sabe falar a língua né, das pessoas dali, então é muito diferente. Tem um grupo de amigos meus que faz voluntário, o trabalho do voluntariado, e eles disseram que foram aprender agora o alemão Hunsrück. E perceberam que as famílias, quando falavam o Hunsrück, somente quando discutiam alguma coisa, quando estavam bravos um com o outro. Porque daí era o que vinha do coração, xingar era em Hunsrück, ou seja, porque isso é o que toca o coração, ainda está dentro da pessoa. Então, para ti aprender um outro idioma, morando, é fundamental que se fale a língua nativa, né? Então, é muito importante. Bom, o nome dos teus pais, quais que são? O do meu pai é o Euclides. Grande amigo meu, inclusive. Isso. Né? E a Liane. E a Liane. Teu irmão, O Giovanni. Giovanni. Teu pai já foi para a Itália ver de onde que são os ancestrais dele? Não, mas tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir. Talvez agora, vendo o programa, ele vai e depois conta para nós o que achou. Exato. Né? Tem que ser. Não precisa passar muito tempo, uns 3 meses, assim. Será que ele consegue, não? Acho que não fica 2 semanas longe da empresa, né? Não, 3 meses não, ele não fica de jeito nenhum. Talvez uma semana longe da empresa ele e olha lá. Conta, é verdade. Mas aqui, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Agradeço muito, trouxe muita cultura para nós e incentivar as pessoas que estão nos assistindo a fazer viagem, né? Não necessariamente precisa ser para a Europa, né? Pode ser que mesmo na América, você conhece países da América do Sul. Também. E de carro, inclusive, você foi viajar, sim, né? Sim. É possível, é acessível, é só tu te planejar e querer, né? Se tu quer, tu vai atrás que tu consegue. Não tem... junta um grupo de pessoas, se tu não tem tanta grana, tu acampa. Divide as despesas. Acampa, faz a comida no lugar, não precisa almoçar e jantar fora todo dia. Te organiza que dá. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, o idioma facilita, né? O espanhol é mais próximo do português, é mais fácil a comunicação, né? Sim. Mas assim, eu não falo espanhol, então tu tem que falar devagar
E no caso o de língua espanhola ali, ele também precisa falar devagar para a gente poder se entender, né? Mas consegue perfeitamente. E a mímica em qualquer idioma, né? Sim, sem dúvida. Sempre é um adicional ali para... O importante é se fazer entender, né? Exatamente. Ezequiel, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Este é Ezequiel Pedó, entrevistado de hoje, que visitou vários países da Europa, nos trouxe conhecimento, culturas diferentes, disse o que ele pensava sobre alguns lugares que passou e visitou também aqui a América do Sul. E fica a dica para todos aqueles que estão nos assistindo a fazer viagem dentro, fora do Brasil, e depois vem contar para nós aqui a sua experiência. Tenham todos um bom final de semana e até semana que vem.